Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy vamos a tener un programa diferente. Hoy salimos un poquito de nuestra zona de confort y vamos a estar conversando, pero vamos a estar conversando en portugués, porque tenemos un artista brasileño. Su nombre es Santidio Pereira y lo que lo trajo a Uruguay es una muestra que se inauguró hace unos días en la Galería Zipas de Punta del Este. Santidio es de San Pablo, tiene 26 años, es uno de los artistas que ya están refiriendo como una de las grandes promesas y una de las grandes figuras del arte contemporáneo en Brasil. Hizo exposiciones por todo el país, expuso en el exterior también, estuvo en Nueva York, estuvo en varios países, recibió premios y ahora llega a Uruguay con esta muestra que se llama Do Mata ao Morro, en la que pinta sobre todo la naturaleza. Hay bromelias, hay morros, hay colores intensos y la muestra se está exhibiendo hasta el 30 de abril en Punta del Este. De todo eso vamos a estar conversando hoy y también tenemos en el estudio a Sofía Silva, directora de la Galería Zipas, que nos acompaña y nos va a estar auxiliando, nos va a contar de la muestra y también nos va a estar auxiliando por si el portugués nos aprieta en algún momento, así que bienvenidos a ambos, gracias por estar hoy acá. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido, Santidio, contanos un poco qué te trajo después de Nueva York, después de haber estado también en París o en varios lugares del mundo, ¿qué te trajo a Uruguay? ¿Cómo llegaste hasta acá? Tá. Então é como eu cheguei no Uruguai, né? Sim. O que me traz aqui no Uruguai. Então, antes de tudo, antes de responder a sua pergunta, eu queria agradecer a todas as pessoas, agradecer as pessoas do Uruguai, a Sofia, que me recebeu muito bem. Então é uma alegria estar aqui. E o que me traz aqui, de certo modo também, é o meu contato com a Sofia e a exposição que eu vou fazer aqui na Galeria Zipas. Então eu não estaria no Uruguai, eu acredito, se não fosse por intermédio dessa feliz exposição que a gente vai fazer junto. Então o que me traz aqui é realmente também, de certo modo, o meu trabalho, né? O meu trabalho que eu vou expor na Galeria Zipas junto com a Sofia, então também a Sofia me traz aquí. ¿Y cómo nació el vínculo entre la galería y el artista? ¿Cómo se dio? ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos con Santidio el año pasado en un viaje durante la Feria de San Pablo SP Arte. Yo estuve ahí, que es un momento en San Pablo donde están las más importantes exposiciones en las galerías, en los museos y siempre es muy entretenido de visitar. Y en esa oportunidad Santidio estaba exponiendo en su galería de San Paulo, Galería Estación, y fue llevada por un amigo que tenemos en común, un gran director hoy en día de una institución en Porto Alegre. Y así fue, lo conocí a través de una recomendación de un amigo durante su exposición en San Pablo, en la galería de su galería en San Pablo Estación, sí. Bien, y ahí ya hicieron... Y ahí hicimos, nos gustó muchísimo el trabajo. Sí, estuvimos investigando un poco. Después nos encontramos porque coincidió que Santidio tenía una residencia. Él estuvo viviendo un mes en París y ahí tuvo la oportunidad también de venir a conocernos en la galería, en nuestro espacio, la primera galería que Zipas. También tienen en París. Sí, es la primera, es digamos la primera que surge es ahí, en finales de los años 80. Estamos siempre en la misma dirección. Y bueno, ahí tuvimos un encuentro con Reno Zipas y Santidio y empezamos a pensar esta exposición que estamos inaugurando, sí. Perfecto. Es una exposición donde la naturaleza tiene un protagonismo muy fuerte, ¿no? Y están, las bromelias, están los morros, hay una explosión de color también muy interesante, un trabajo con el color. ¿Cómo surge esta investigación y estos motivos que son el centro de la exposición?
Então, o meu trabalho e o trabalho, sobretudo, que eu vou expor na Galeria Cipas, é um trabalho que é uma tentativa de elogio das belezas naturais do Brasil e também dos lugares por onde eu passei. Então, quando eu faço uma bromélia como, por exemplo, essa, roxa e branca aqui, com essas inflorescências brancas, é um recorte do mundo e uma tentativa de elogio da natureza de tal modo que as pessoas percebam essa natureza de uma outra maneira, no tempo que a própria natureza demanda. Então, quando eu faço os morros também, pintados ou em estilogravura, é uma tentativa de elogio da natureza e das belezas naturais. Então, esses trabalhos nascem todos das memórias dos lugares por onde eu passei. Um pouco registrar as memórias felizes e fazer esse elogio das belezas. Acho que o recorte diz muito respeito a isso. Não sei se Sofia concorda, mas uma das tentativas ao fazer o trabalho é essa, né? Uhum. Tú naciste y creciste en San Pablo, que una selva de cemento. Eu nasci no norte do Brasil, no estado do Piauí. Okay. E com 5 anos eu fui para São Paulo. Aí eu tenho uma relação, talvez, de saudades da natureza, dessa natureza que é exuberante. Porque eu nasci no interior, na zona rural, e tinha contato com essa natureza. Quando eu vou para São Paulo, com 5 anos de idade, eu perco isso e sinto a necessidade de ter isso perto de mim de alguma maneira. Então talvez seja por isso que eu também venho fazendo esses trabalhos. É para ter a natureza perto de mim novamente. Um reencontro com a natureza. Claro, é muito por ahí. Ahí se entiende también esa relación con la naturaleza. ¿Y hay un viaje a Costa Rica también que tiene que ver con esta experiencia? Como eu comentei com a Sofia, eu acho que o meu trabalho, ele nasce, sobretudo, do contato verdadeiro com o que eu faço. Então, caso eu venha fazer uma bromélia, eu preciso estar em contato com essa bromélia. Caso eu venha fazer um morro, eu preciso estar em contato com esse morro. Então, o meu trabalho nasce dos lugares por onde eu venho passando. E a Costa Rica foi um lugar muito, muito feliz. Inclusive, no sentido de algumas bromélias que eu fui e percebi que elas podem ser mais diversas ainda. Então, eu nunca tinha visto uma bromélia com inflorescência branca. E foi na Costa Rica que eu vi a primeira vez. E isso abre um mundo de possibilidades, né? Então, a Costa Rica tem uma flora lindíssima, uma flora tropical, um país lindíssimo, que eu acho que ajudou muito no meu trabalho. Então, os trabalhos que estão aqui tem a ver um pouco das memórias que eu vivenciei, que eu registro agora. Então ¿Y fuiste a Costa Rica en busca justamente de esto o fue casualidad? A Costa Rica foi um acaso feliz, porque estava na época ainda está, né, na Covid, e eu estava indo para Nova York fazer uma exposição em uma galeria lá. E eu tive que parar na Costa Rica e ficar 2 semanas. Eu não sei como se chamou isso durante o tempo da Covid. A gente tinha que parar, ficar um tempo... Como que isso? Não sei... Que era uma coisa para proteção. Era exatamente isso. Então foi uma coisa muito feliz. Eu parei na Costa Rica e esse espaço entrou em mim. E agora eu tive a necessidade de colocar ele no mundo de novo. Mas não foi planejado estar na Costa Rica. Foi um encontro feliz. Porque eu estava indo para Nova York fazer uma exposição. Uma casualidade feliz. Muito feliz. Muy feliz. Y en ese caso, ¿cómo se da el proceso creativo? ¿Sacas fotos? ¿Haces dibujos? ¿Cómo registras esas bromelias que viste en Costa Rica para después plasmarlas en tus eu acho que o processo se dá muito em sentir o que está na sua frente. Não necessariamente tem um registro físico com lápis, com tinta, não. Mas eu vejo essa bromélia e eu capto essa imagem através do olhar. Essa bromélia fica em mim. E depois de um determinado tempo, como ela está em mim, eu coloco ela no mundo. Mas não necessariamente eu faço desenhos, faço pinturas, faço estudos, não. Eu sinto essa natureza e no tempo certo, no tempo que ela está pronta em mim, eu coloco no mundo à minha maneira, do meu jeito, conforme o meu recorte. Mas eu não sou muito de ficar fazendo desenhos, estudos, não. É uma coisa mais assim, vem de uma vez e direto no próprio papel, na escala do próprio trabalho. Já no ateliê aí. No ateliê, sim, no ateliê. E isso demorou muito tempo. Porque
o trabalho tem seu próprio tempo. Então, eu acho que eu fui para Costa Rica 2 anos depois, 3 anos depois é que começa a nascer algo que tem a ver com a experiência da Costa Rica. ¿Y con los morros pasa lo mismo? O sea, con todo lo que pintás sucede lo mismo? Ah, não, os morros têm uma história de registro. Sim. Então, como eu falei, eu preciso estar em contato com o que eu faço, com o que eu desenho. E eu estava fazendo bromélias. E fui em busca de bromélias em uma residência em Santo Antônio do Pinhal, que é no Brasil, perto de São Paulo. E fui lá ver as bromélias, sentir as bromélias, às vezes desenhar também. E acabei que fiz as bromélias, mas tinha muitos desenhos de morros, de horizontes. E quando eu cheguei no ateliê que eu fui ver... Como que los morros se colaban en el horizonte, aparecían. Los morros... Apareciam no horizonte. E eu fui fazer bromélias e acabei também fazendo morros. Mas foi um acaso também, foi um desejo. Que quando eu cheguei no ateliê e olhei, falei, poxa, eu tenho necessidade disso. Eu acho que eu tenho necessidade de horizonte. Eu tenho necessidade de uma paisagem. E isso, de certa forma, me liberta. Eu quero isso perto de mim. E também no tempo da Covid, eu acho que isso ainda até... aumentou mais o desejo de um horizonte, sobretudo em São Paulo, com prédios, tudo fechado dentro de casa. E eu tinha esse desejo e eu, como artista, trouxe esse horizonte para perto de mim. Então eu tenho esses quadros, essas pinturas, essas estilogravuras, que é um horizonte meu, é o meu horizonte, é algo que eu quero que esteja perto de mim, porque eu tenho a ausência disso. Tô falando, dá para entender? Creo que pessoal, sí, ¿no? que eu digo. Creo que sí. Es un poco un ejercicio. Los oyentes van a tener que agudizar el oído. Não, porque Sofia pode muito bem tentar fazer uma tradução pro pessoal também, sí, né? Pero ahí yo creo que está muy claro, ¿no? Es lo que dice Santillo, es un poco que él viaja, hace un recorrido sale a buscar bromelias, ¿no? Por esa necesidad de contacto que tiene que tener para bueno, en esa búsqueda artística. Y cuando va a buscar bromelias, se repara con que está completamente como que se observando y contemplando todo ese horizonte mayor, ¿no? Como la vista muy despejada. Cuando vuelve al atelier, tiene toda una cantidad de bocetos que se da cuenta de esa necesidad, ¿no? Y de ese deseo. Y ahí es que surge la serie de morros. Que em princípio você começa fazendo uma xilogravura, não é? Começo fazendo xilogravura. Xilogravado. Que é a técnica, sí, xilografía, sí, sí. Que son es un recorte y encaje que él hace dibujando grandes placas de madera, porque las obras, como vemos en esta escala, estas son de las piezas menores, pero los morros tienen 2,20 metros de ancho, entonces son piezas grandes, en donde primero empieza trabajando la madera, recortando y encajando y después imprimiendo, y una sola vez, son todas las xilografías, son copias únicas, no son múltiples. Y bueno, después yo faço as pinturas y después también. hay otra serie de pinturas a partir de la experiencia, ¿no? Con la materialidad que tú hablas mucho. Exatamente isso. Vamos a hacer una pausa y cuando retomemos quiero hablar, ahora que decías la pintura, quiero hablar del tema del color, que es otra de las partes que me interesa. Ya volvemos. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091 5252 52.
Estamos de vuelta en el estudio. Hoy recibimos a Santidio Pereira, artista brasileño con el que estamos conversando, y Sofía Silva de Zipas, la galería que lo recibe con una muestra en Punta del Este hasta el 30 de abril. Estábamos hablando recién de una serie de Los Morros y quería preguntarte un poco del tema del color, que es un color muy intenso en toda tu obra. Hay verdes intensos, azules intensos. ¿Cómo es ese manejo del color? Si también está inspirado en la naturaleza, o por ahí decías cuando preparábamos la entrevista que el color también surge de tu interior y no necesariamente es el color real de lo que viste, ¿no? Perfeito. Então, todos os trabalhos, eles têm cores que são cores subjetivas. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente essa bromélia roxa que está aqui na nossa frente, ela está roxa na natureza. Ela pode ser verde, mas como é uma cor subjetiva, eu acho que um roxo cairia bem nessa forma. Então é, de certo modo, também uma bromélia que tem uma quantidade de realidade e uma quantidade de invenção, porque o trabalho é um pouco isso. E as cores são todas inventadas. Salvo uma ou outra que eu coloco realmente o que está no mundo. E faço uma coisa mais semelhante no sentido de qual que está no mundo. Mas 90% dos trabalhos são cores subjetivas, cores não locais. A cor não local é a cor que não pertence àquilo na realidade, né? É uma cor que é mais imaginada, uma cor do subjetivo e uma cor inventada. E esse trabalho, como muitos outros, é sobre tudo isso. Cores inventadas com pitadas de realidade. No sentido de cor. E agora, no sentido de uma cor viva e tal, eu sempre busco a sensação através da cor, uma cor alegre, uma cor feliz, uma cor que acaricia o olho. O objetivo do trabalho é um tanto isso também. É um trabalho que traga e que proporcione um ambiente de carícia ao olhar, de acariciar o olho, que seja confortável, que seja gostoso, porque é um elogio das belezas naturais. Então, é uma seleção e um recorte através de uma tentativa de agradar mesmo, através da cor, de abraçar a pessoa através da cor. ¿Y hay una paleta de colores con los que te sentís más cómodo? ¿O algunos colores con los que te guste más trabajar que con otros? Pregunto porque no es... se ve en algunos artistas, pero no es capaz lo más común, o capaz que no es lo más común en el ambiente de los artistas uruguayos, una paleta así tan elevada, una paleta fuerte de colores intensos, ¿no? Como se ve en tu obra, los verdes, los naranjas, los azules. Parece uma pergunta um tanto complexa. Você podia ajudar, Sofía? Só para eu tentar No, ser me mais quedo pontual. pensando no solo en la obra de Santidio, pero en otros artistas también, porque me parece que es un estado mucho de ánimo, ¿no? Del momento. Es una cosa que puede haber como un tiempo donde hay una elección o hay una fijación o hay una estructura de color, pero que eso, claro que va a cambiar en el tiempo porque hay otros momentos y hay otras experiencias y hay otras necesidades. Y mismo con Santidio, hablando, cuando él hace 2 días estaba en su atelier en San Pablo, me mostraba, porque en su viaje que fue, por ejemplo, a Estados Unidos, es la primera vez que iba a esas latitudes, entonces la luz era otra. Era distinta, claro. Y él percibía los colores de otra manera, naturalmente, ¿no? Entonces... Claro, eso también afecta el trabajo. Sí, y y entonces y ahora en una obra nueva que estaba mostrándome en su estudio, me decía, pero esta obra, este color yo nunca lo hubiera visto si no hubiera ido allá. Y bueno, así pasó el tiempo también, ¿no? El viaje de él fue hace unos años. Entonces, eso que también dice, la es súper impresión que queda interesante eso en guardada. realidad. También. Sí, y que después nace, que él le llama la devolución al mundo, ¿no? Como que él devuelve al mundo esas bellezas. Y yo lo embromaba porque decía justamente, bueno, vas a venir a Uruguay, es otra latitud, es Te vas a otro llevar color. nuestros colores y nuestra luz. Sí. São lindas as cores. A luz é ótima, já os amarelos, os ocres, os marrons. Já foi uma beleza ver essas cores do céu, assim. Então a gente de avião, olhando essa paisagem plana, né? Que eu acho que no Brasil, ali perto de São Paulo, não tem uma coisa tão plana como aqui. É uma experiência estética muito impressionante que muda o Santídio e que vai reverberar no trabalho de alguma maneira, no tempo certo. Talvez daqui 1 mês, daqui 1 ano,
mas no tempo certo isso vai reverberar, porque as cores realmente são esplêndidas. Aquele amarelo ali daquela palmeira é lindíssimo, que a gente consegue ver aqui através da janela. Então, né? A relação do verde com o amarelo e tudo mais. Isso tudo, uma pessoa que... Claro, va quedando y va eso repercutiendo en el arte y en lo que uno va produciendo. Sí, exactamente eso. También por lo que vi, trabajás en distintos soportes. Bueno, hablábamos de la madera, pero los distintos tipos de papel, ¿no? Sí. En los que imprimís. ¿Es importante en qué haces cada una de las piezas? ¿Elegís los materiales para cada impresión? Sim. Eu trabalho com uma gama grande de papéis. Antigamente eu usava papel chinês, um papel finíssimo, de gramatura muito fina, parecia um tecido. Depois eu comecei a comprar papel japonês, feito artesanalmente, que traz uma materialidade para o trabalho diferente. Quando você faz um trabalho num papel fino, de gramatura pouca, um papel japonês, ele te leva para um lugar. Quando você faz num papel Hahn Miller, denso, espesso, isso te leva para outro lugar. Isso muda o trabalho, porque o trabalho também é o suporte no qual ele está. Então, se eu pinto num papel, é uma relação. Se eu pinto na madeira, é outra relação. Se eu pinto num determinado tipo de papel, em determinado outro tipo de papel, isso leva para lugares distintos. Então, eu já usei papel japonês, papel chinês, papel coreano, papel Hahn Miller, papel Fabriano, inúmeras quantidades de papéis, porque eu acho que cada materialidade leva para um lugar diferente. Aqui, salvo engano, no caso da exposição que a gente vai fazer, é sobretudo 3 tipos de papel, sobretudo de gramatura espessa também, papéis mais encorpados, porque precisa sustentar a tinta também. Um papel muito fino talvez não sustentasse essa tinta. Que a tinta base de óleo também, as pinturas, né? Mas no caso das bromélias, você está pintando com wash. Aí uma nova pintura que você está usando agora, né? Sim, mas ainda precisa ser um papel bem encorpado, porque é uma tinta muita água. Muita água, então para não enrugar. A tinta exige uma qualidade de papel, cada tinta exige uma qualidade de papel. Entonces en esta exposición son papeles gruesos, con bastante cuerpo, y la pintura que usaste, ¿qué es? ¿Es wash? Hay una serie de las bromelias es wash. Después está la serie de las silografías, que es con tinta offset. Em papel Hahn Miller. Tinta offset, a base de óleo, em papel Hahn Miller. Y la misma tinta, la misma pintura para las pinturas que no son silografías, que son directamente en el pincel. También de pincel. ¿Y en esas técnicas seguís trabajando ahora con obra nueva o ahora estás experimentando en otras cosas? Desculpa. Você pode traduzir? La traducción. ¿Estás experimentando otras cosas? Hay otras... más allá de esta exposición, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Estás probando técnicas nuevas? Se eu venho desenvolvendo e pesquisando algum outro procedimento, alguma outra técnica. Claro, venho sim. Inclusive, esse trabalho em guache é novíssimo, tá cheirando a tinta. Acabei de fazer, é a primeira vez que eu mostro, então aí já tá um tanto da resposta para sua pergunta, que é uma pesquisa que acabou de começar, mas que eu já acho que decantou em mim, que dá para ir para o mundo, que de certo modo já está um tanto madura. E além disso, eu venho pesquisando já há muito tempo, faz uns 3 anos, mas nunca mostrei esses trabalhos em objetos. Então eu venho pintando sobre madeira, recortando essas madeiras, pensando jeitos de instalar esses objetos no espaço. Inclusive a Sofia queria muito, mas talvez aconteça numa próxima ahí, talvez en París. ¿Objetos de qué tipo? Son los objetos, en realidad, son como... Ya me dio curiosidad. Sí, son las, ¿cómo es que se le llaman? Las matrices de las silografías. Son las maderas, son objetos. O sea, usar eso y transformar eso en... Son já. Isso é o que ele dizia anterior. Porque são pensadas como matrizes em um primeiro momento e também pensadas como objetos. Então, é 2 pensamentos distintos. Só que eu estou amadurecendo essa ideia do objeto. A gente vai mostrar na Trienal de Milão e também queremos mostrar em outros lugares aí, a depender de como isso
vai acontecer, mas também é uma pesquisa de 3 anos que eu nunca mostrei e que eu já sinto que está decantada, está madura, está pronta para esse momento. Es en la Trienal de Milán este año. La van a mostrar. La van a mostrar, es una pieza que se va a mostrar por primera vez. E vai ser no mês de junho ou julho? Por aí, é um dos dois. Sim. Um dos dois. Muito pronto. Bien. Mas Bueno. é uma pesquisa junto com as guaches que é bem nova. Sim. Novíssima. En todo el material que estuve leyendo mientras preparaba la entrevista, te nombraban, bueno, como una de las figuras de las jóvenes, del arte joven de Brasil, una de las promesas del arte moderno en Brasil. ¿Cómo te cabe todos esos elogios y esas críticas señalándote, ¿no?, como uno de los artistas más prometedores del arte brasileño? ¿Te pesa en cierta medida? ¿Te da ánimo para seguir adelante? Eu nunca parei para pensar muito sobre essas falas, no sentido de que eu acredito que eu tenho que fazer um trabalho bom e que o trabalho tem que ser bom para mim. É um pouco egocêntrico, de certa maneira, mas eu acho que o trabalho tem que estar bom para mim e que ele vai pro mundo, e se estiver bom para mim, algumas pessoas gostarem no mundo é consequência, mas ele só tem que sair do ateliê quando ele estiver pronto em mim. Então, é claro que os elogios são ótimos, as críticas são maravilhosas, porque ajudam a gente a crescer e nos dão energia para continuar também. É claro que eu não vou falar que eu não gosto, eu adoro, mas eu não tenho objetivo e nem quero esse peso para mim. Eu quero mais é fazer o meu trabalho, um trabalho que me agrade, que me alegre e que possa reverberar no mundo e nas outras pessoas de uma maneira significativa. Mas eu não quero esse peso e de maneira alguma de ser uma promessa ou nada do tipo. E eu acho que nem é por aí o meu objetivo, o objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho é fazer uma coisa interessante, sem esse peso. Porque com esse peso dificulta muito o trabalho, o fazer do trabalho. Então é uma carga que eu não levo e não quero levar, nesse sentido de promessa. Bien. ¿Y sos muy exigente contigo mismo a la hora de crear? Sou muito exigente comigo mesmo. De tal forma que eu preciso dos amigos para me ajudarem a colocar o trabalho no mundo. Porque eu faço um trabalho, eu coloco ele na parede, ele está pronto, de certa maneira, no sentido físico. Mas esse trabalho que está pronto no sentido físico, ele precisa estar pronto dentro de mim. Então eu fico olhando, aí às vezes demora 1 mês, 2. Tem trabalhos de 3 anos no ateliê que eu estou olhando para ver se está pronto. Aí chega uma pessoa, eu chamo amigos, faço café, falo, vem aqui, o que você acha desse trabalho? Poxa, tá muito bom. Ou então, não sei. Então, eu sou tão exigente que eu preciso de amigos para, às vezes, colocar o trabalho no mundo. Uma colaboração do olho do outro. Então, porque o trabalho não é só para mim. É para mim, mas também, de certo modo, para o outro. Bueno, se nos termina el tiempo, Sofía. Si quisieras, como para cerrar, ¿qué le dirías a la gente que se acerque así pasa a la galería a ver la obra? ¿Qué le dirías que va a ver o...? Le diría que no se la pierda, que le recomiendo no perdérsela. Es realmente impresionante, ¿no? Porque es eso que él dice, tanto como Santidio dice, cuando yo voy en busca, necesito ese contacto con la naturaleza, y ese homenaje que él hace en esa... como lo expresa de una manera grandiosa, vale la pena y también para matar un poco de esas saudades de la mata atlántica y de toda esa naturaleza maravillosa del Brasil que la tenemos muy cerca, en el corazón también. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos. Santidio, Sofía, gracias por estar acá. La entrevista queda en breve subida a la web, como todas las entrevistas del ciclo de arte UI en perspectiva, así que para los que se la perdieron o los que la quieren repasar el portugués un poquito más despacio, lo pueden hacer. Y la muestra queda abierta hasta el 30 de abril. ¿Querés recordarnos horarios y días por las dudas? Sí, estamos es decir, de miércoles a domingos. Ahora el horario va a cambiar un poquito porque hay menos luz y entonces hacemos de 3 a 7 y visitas programadas también, pero estamos en todos los canales, nos pueden contactar y ahí ajustar detalles, ajustar detalles y seguirnos por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Por favor, un placer gracias enorme por hacerse esta escapadita hasta acá. Muchas gracias a todos y bueno, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación.